E o Japão emitiu um alerta e afirmou que a Coreia do Norte lançou um projétil em direção ao país. Por causa da situação, o governo japonês ordenou a evacuação da população que vive na região de Okinawa. O governo do Japão emitiu um alerta de emergência nesta segunda-feira para que os residentes de uma província do sul do país se protegessem de um possível míssil lançado em direção ao país pela Coreia do Norte. Por meio do sistema de transmissão, autoridades pediram por alto-falante que moradores da província de Okinawa, no sul, deveriam buscar abrigos por causa do suposto míssil. A Coreia do Sul disse também ter registrado o lançamento de um projétil não identificado norte-coreano. O regime norte-coreano não se pronunciou sobre o caso, mas disse ter lançado um satélite, também nesta segunda, e que acabou explodindo no ar. As suspeitas é que se trata de um satélite espião. Depois de várias tentativas fracassadas e que terminaram com a queda dos foguetes, a Coreia do Norte colocou com sucesso o primeiro satélite em órbita em novembro. Para a gente entender, então, melhor essa relação conturbada da Coreia do Norte com os países vizinhos, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Olá, Trevisan, bem-vindo de volta. Sempre um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Olá, Renato. Olá, Gustavo. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Trevisan, esse tipo de ação norte-coreana não é nenhuma novidade. A gente pode dizer que, ultimamente, elas têm acontecido com mais frequência. Qual é a motivação, por exemplo, por trás desse lançamento que ocorreu? Teria alguma relação com essa cúpula que aconteceu hoje na Ásia, dessa reunião entre China, Coreia do Sul e Japão? Sem dúvida nenhuma. Renato, eu acho que você já tocou no ponto central. Uma coisa não pode ser vista sem a outra. A Coreia do Norte percebeu que a China se aproxima da Coreia do Sul e do Japão, inimigos da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, de alguma forma, sentiu uma sensação de fritura chinesa. O lançamento desse míssil, de alguma forma, aliás, que já estava avisado, ele tinha notificado antes ao Japão que iria lançar esse míssil, ele tem essa função, uma função de dizer, oi, olha, nós estamos por aqui, hein? Tem Coreia do Norte nesse jogo. Por quê? Nessa reunião, o jogo é bem mais pesado do que simplesmente o jogo da Coreia do Norte. Nós estamos falando de uma reunião entre o terceiro PIB do mundo, o segundo PIB do mundo, o Japão e, de alguma forma, a poderosa Coreia do Sul, que tem um equilíbrio, um poder industrial bastante sensível na Ásia. Se você me perguntar o que é que tem de importância nessa cúpula, nós temos que ver claramente que a cúpula está se preparando para os resultados, tanto China, quanto Japão, quanto Coreia, se preparando para os resultados das eleições norte-americanas de 5 de novembro. É isso que está no subtexto dessa cúpula. Eles estão olhando exatamente para o que virá. De alguma forma, há um quadro de instabilidade, há um quadro de imprevisibilidade que faz esses três, entre aspas, inimigos se aproximarem. Professor, uma boa noite também da minha parte. A gente acompanha o Kim Jong-un já há anos e essa imprevisibilidade e essa sempre tensão nas relações com os países vizinhos. A que interessa o Kim Jong-un ter sempre essa situação na região? É para o próprio governo? É para se manter nessa ditadura dele? Ou tem algo a mais além disso? Porque, ao que parece, Kim Jong-un sempre gosta do conflito, mas vai até o limite. Não chega até o conflito, mas sempre mantendo essa situação na região. Renato, essa pergunta é excelente, porque dá a medida exata do poder do Kim Jong-un. Quando a gente fala de Kim Jong-un, nós temos que entender uma expressão bem nossa, sabe, Renato? Que às vezes a gente esquece. Menino de recado, né? Kim Jong-un não passa de um menino de recado chinês para fazer certos alertas ao mundo. Quando a gente entende o poder da Coreia do Norte, a gente precisa compreender, olha, basta um número para a gente entender bem essa relação entre Coreia do Norte e China. A Coreia do Norte compra com preço favorecido 85% da sua gasolina para tudo da China. Ela não tem outro vendedor, ela está absolutamente fechada para petróleo, remédio, tudo.
As sanções internacionais são muito fortes com a Coreia do Norte. Ela é dependente total da China. Se nós não olharmos para esse quadro, nós não entendemos certas nuances da política da Coreia do Norte que obedecem diretamente aos interesses chineses. Esse míssil lançado, Renato, Gustavo, como ele aponta com muita clareza, tem um alvo só: lembrar a Japão e a Coreia que é melhor manter relações com a China do que esquecê-la. De alguma forma, eles percebem, o míssil lançado no meio da cúpula tem exatamente essa função, de deixar Japão e Coreia atentos. Esta reunião ela teve um quadro essencial para a gente entender isso. É lidar com a imprevisibilidade, mas é também lidar com as novas funções, com a nova realidade econômica norte-americana, ganhe quem ganhar em novembro. Para a Ásia, a realidade nova dos Estados Unidos, de um mercado fechado, atinge a Ásia inteira. É isto que também está, de certa forma, escondida nessa reunião, e China oferecendo uma certa opção para Japão e Coreia para crescerem junto com ela e não só apenas com os Estados Unidos. Trevisan, nessa cúpula, os 3 países pediram também ali a desnuclearização da Coreia do Norte. Pedido esse mais que simbólico, né? Porque, na verdade, o que Kim Jong-un tem feito nos últimos tempos é pedir ali proatividade na produção dos materiais nucleares, e ele mesmo já declarou mais de uma vez que a Coreia do Norte é um país de uma potência nuclear irreversível. Exatamente esse é o ponto. Você tocou no ponto central. É simbólico um pedido como esse, porque seria mais ou menos pedir à China que se desnuclearizasse. Uma palavrinha difícil, né? Ficar desnuclearizada. De algum modo, quando nós olhamos para isso, Kim Jong-un representa muito desse poder nuclear alternativo. E é interessante para a China que esse poder exista. As fronteiras entre Coreia do Norte e China não são apenas fronteiras comerciais, elas são fronteiras de interesses geopolíticos. E isso a China é mestre em usar também o Kim Jong-un para dar os seus recados. Pegando esse gancho, professor, eu queria entender, obviamente, quando a gente olha para a situação na região, quem a gente mais vê perdendo é a própria Coreia do Sul, que vive o conflito com o seu vizinho do norte há décadas. A China fica nesse jogo de ganha e perde. E o Japão, em meio a tudo isso, que se reúne também com inimigos históricos para tentar lidar com uma situação também que sempre parece que está fugindo do controle? Essa pergunta é ótima, porque quando a gente pensa em Japão, Renato, a gente tem que pensar de alguma forma, Gustavo, a gente tem que pensar de alguma forma numa situação muito concreta. Fumio Kishida esteve com Biden em abril agora, há um mês atrás. E o alvo era um só dessa visita: o Japão ser acolhido pelos Estados Unidos, ser pressionado pelos Estados Unidos para gastar mais em defesa e, principalmente, mudar a sua Constituição. Você tocou no ponto central, Gustavo. O Japão talvez seja o alvo maior. O Japão quando ele senta com a China, ele também está dando um recado aos Estados Unidos: não pressiona demais. Eu tenho como negociar com a China por minha conta e risco. O Japão sabe perfeitamente a pressão norte-americana para que ele assuma posições de ataque. Olha que coisa, a Constituição japonesa, que não mudou, ela determina com clareza que o Japão seja só um país defensivo. O Japão não pode ter poder de ataque. Isso é resultado lá da Segunda Guerra Mundial. Não dá para a gente falar nisso agora. O fato é que o Japão, com esta posição, tem um limite no seu orçamento de defesa. É neste quadro, é nesse processo que a gente precisa entender como que o Japão faz um jogo duplo.
ele se acomoda às pressões americanas, mas, de alguma forma, não briga demais com a China. É isto exatamente que está neste processo. Tá certo, Trevisan. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Uma boa noite e até uma próxima. Eu é que agradeço a vocês pelo convite e pela conversa interessante. Muito obrigado a vocês, meus amigos. Até a próxima. Obrigado, professor. Tchau, tchau.